Hello, darlings, what's up? E aí, como vocês estão? Ó, nós vamos para mais uma aula de inglês, para mais uma atividade de inglês. Lembra que eu falei para vocês, ó, lembrem-se que eu falei para vocês que nós vamos fazer uma revisãozinha de algumas aulas. Então, esse assunto nós já trabalhamos, vocês fizeram uma atividade sobre ele e nós vamos voltar no tema para fazer uma interpretação de texto, tá? O assunto de hoje é fake news. É isso? Sim. Então, vamos lá. Ó, fake news. Vou compartilhar a tela da atividade com vocês aqui. Então, vamos falar um pouco sobre fake news. Vocês fizeram uma atividade, né? Uma história em quadrinhos sobre ela. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre essas fake news, tá? A gente já tinha falado e vamos agora entender um pouco. Nós vamos começar a ler textos em inglês, né? Gente, a letra, mas eu vou começar a dar umas dicas de como se ler um texto em inglês. Porque vocês olham para o texto e falam assim, nossa, não sei nada de inglês. E não é bem assim. Primeira coisa que vocês vão fazer, a gente chama de scanning, tá? É buscar as palavras cognatas no texto. O que é isso, professora, a palavra cognata? É quando uma palavra ela se parece na escrita com o português e tem a mesma tradução, tá? Então, são palavras cognatas, cognate words, tá? Então, vamos lá, ó. Vocês vão entender melhor com um exemplo. Então, fake news is a term. Term, que palavra que parece em português? Termo. Essa é uma palavra cognata. That's a common mean different. Que palavra em português se parece? Diferente, tá? Então, é outra palavra cognata. Things different people. At core, where define, ó, define. Palavra cognata. Fake news as the new stories. Que palavra aparece? Histórias, não é? Então, é uma palavra cognata. Vocês vão marcar todas essas palavras aqui abaixo na atividade, tá? The story, fabricated, ó, fabricada, tá? With variable facts, fatos, outra palavra cognata. Sometimes these stories may be propaganda. Ah lá, é igualzinho em português. É uma palavra cognata, propaganda. Is intentionality. Intentionality pode ser que pareça intencional. Se vocês acharem que parece, né? Eu acho. Vocês podem marcar ali como palavra cognata. Vamos ver. Economic. Econômico. Incentives. Incentivos. Palavra cognata. Writer profiles the number of people to click in the history. The recent, ela recente, palavra cognata. New histories, profiled, social. Social, palavra cognata. Mídia, tá? Também. Da parte mesmo, também é. Easily, quickly, shared, online. Online também é uma palavra cognata, online que nós usamos. Então, aqui embaixo, vocês vão marcar todas as palavras cognatas que nós encontramos no texto, que são essas que eu fui falando, tá? Mas vocês podem fazer sozinhos, vocês podem lendo o texto e vendo quais palavras se parecem com o português e têm a mesma tradução, tá? Então, essa é a primeira forma de ler um texto em inglês. Depois eu vou ver se ele tem algum desenho, alguma imagem que faça eu entender o tema. No caso aqui não tem, mas mais para baixo tem, tá? Aqui, ó. Vocês vão ver esse quadro. Ah, fake news. Então, qual é o tema do texto? Fake news, ok? Então, aí vocês vão saber que esse texto vai falar somente sobre fake news. Então, todas as palavras, elas têm a ver com fake news. E, por último, vocês vão buscar as palavras que vocês conhecem a tradução. Juntando tudo isso, vocês quase conseguem ler o texto totalmente em inglês, tá? Mas vamos lá para a tradução. Então, fake news is a term that comes to mean different things or different people. Então, fake news é um termo, tá? Que pode ter significados diferentes para pessoas diferentes, tá? At core, we are defining fake news as those news histories that are false. The history itself is fabricated with no verifiable facts, sources or codes. Então, para eles aí, o que é uma fake news? Nós definimos como fake news tudo isso que está em negrito aí. Novas histórias que são falsas, histórias que são fabricadas
sem verificação de fatos, fontes ou citações, tá? Então, fake news aí é essa, né, que está em negrito, que diz que são novas histórias, que são falsas, são histórias fabricadas, que não têm verificação de fatos, fontes ou citações, tá? Sometimes these histories may be propagandas that intentionally designed to mislead the reader or may designed to as clickbait, writing for economical incentives, the right profile of the number of people who click on the history. Então, aqui ele fala o quê? Que às vezes essas histórias falsas, essas fake news, são propagandas. Para quê? Com a intencionalidade de enganar o leitor, para que ele faça o quê? Clickbait. Que ele clique, que é um caça-clique, ele está chamando-se clickbait, que é um caça-clique. Então, essas histórias falsas são caça-clique. Porque quanto mais a pessoa clica, mais incentivo tem para aquela história e dependendo de onde ela está, mais ela ganha em propaganda, tá? Recent years, fake news histories have profited via social media, na parte because are so easy and quickly shared online. Nos anos recentes, as fake news cresceram muito nas mídias sociais. Por quê? Por causa da facilidade das pessoas clicarem e compartilharem online. Então, as pessoas elas vão lá, elas não verificam se é verdadeiro ou falso. Vão clicando e compartilhando, clicando e compartilhando. Então, é mais fácil de disseminar essas fake news, tá? Então, aqui no número 1, vocês vão marcar essas palavras cognatas. 2, como identificar uma fake news? How to spot fake news. Então, consider the source. Considere a fonte. Então, click away from the history, investigate the site, the mission and contact info. Então, clique lá na história, investigue o site se ele é verdadeiro, tá bom? Com a missão de pegar informações, certo? Mas tome cuidado para não clicar em vírus, hein? Clica lá no site, vê a fonte se ela é verdadeira. Read beyond. Leia além. Além do quê? Da manchete, gente. Porque as manchetes, elas podem ser o quê? Escandalosas, outlanders, in efforts to get clicks. Not the whole history. Elas são escandalosas no sentido do quê? De chamar a atenção das pessoas e ganhar cliques. Então, tem lá uma manchete. Professora Carla fala alto. Professora Carla grita. A manchete é essa. Aí todo mundo ali, nossa, ela gritou. Aí embaixo está escrito, professora Carla gritou quando caiu uma pedra no seu pé, ou quando ela deu uma topada. Então, as manchetes falsas, elas são escandalosas para todo mundo só ler a manchete e não ler o resto, entendeu? Para quê? Para ir compartilhando, para ganhar clique aquela notícia. Então, além de ler a manchete, leiam o resto para ver se é verdade, tá? Check the author. Do a quick search the author. Are they credible? Are they real? Então, cheque o autor, veja se ele tem credibilidade, se ele é real. Às vezes nem existe, tá, gente? É falso, só para vocês compartilharem. Support searches. Então, essas fontes, elas têm suporte? Elas são verdadeiras, essas fontes? Click in those links. Determine if the given actually supports the history. Clique em outros links para ver se essa fonte ela é atual, né? Se ela tem outras fontes atrás dela. Check the date. Cheque a data. Reposing all the new history doesn't mean relevant to current events. Então, por exemplo, cheque a data. No começo da pandemia, teve uma foto de um monte de gente morta e falando que era de coronavírus. Tá? E não era. Isso tinha acontecido, acho que num desastre há muitos anos atrás. Então, cheque a data. Veja se aquela notícia é nova, tá? Porque aí as pessoas pegam fotos antigas e colocam uma manchete de agora para enganar os outros. It's a joke. Será que eles não estão brincando? Veja se não é uma brincadeira antes de compartilhar, tá? It's too outland fish.
It might be satire. Research the site and the author to be sure. Então, às vezes, são sátiras, brincadeiras que eles estão fazendo. Então, cheque antes de ficar compartilhando. Isso não é uma brincadeira, tá? Isso não é uma sátira. Check your biases. Então, analise os seus próprios preconceitos. Consider if our beliefs could affect our judgment. Então, considere se suas crenças, naquilo que você acredita, não está prejudicando o seu julgamento. Então, por exemplo, tem aquelas pessoas que não acreditam na pandemia. Então, ela vai lá, olha uma notícia que fala que não existe a pandemia. Aí ela vai lá e compartilha, sem ver se é verdade. Por quê? Porque aquilo que está falando é o julgamento dela. Então, ela vai lá e já compartilha sem ver se é verdade ou não, porque aquilo está sendo igual ao que ela está pensando. Não é bem assim, né, gente? Tem que ver direitinho. Ask the experts. Pergunte para os experts, para as pessoas que sabem. Ask a librarian, pergunte para um bibliotecário, or consulte na fact-checking site, ou consulte o fato num site. Tem alguns sites que dá para você ver se aquela notícia é verdadeira ou falsa, porque elas checam os fatos, tá? Então dá para buscar no Google isso daí. Então, considere. Então, quais são as maneiras de identificar uma fake news? Considere a fonte, leia além, cheque o autor, cheque as fontes, o suporte daquela fonte, cheque a data, né? Investigue, cheque a data, veja se não é uma piada ou uma sátira, analise, cheque os seus próprios preconceitos e pergunte aos experts, aos especialistas, tá? Então, de acordo com o texto, o que é fake news? Está lá no texto, já falei na parte em negrito. 2. No folder acima ensina como checar se a notícia é uma fake news. Marque somente as alternativas corretas. Então, você vai fazer um X ou vai marcar só as que estão corretas. Tá correta? Pesquisar as fontes? Sim. Então, você vai marcar A. Acreditar somente nas manchetes? Está correto? Não. Então, você vai marcar, não vai marcar a B, tá? Só vai marcar as que estão corretas, certo? Qualquer dúvida, então, é só mandar uma mensagem no WhatsApp, tá? Pessoal, no Classroom eu tenho que acessar pelo notebook, então às vezes eu demoro mais para acessar do que no WhatsApp. Então, tem alguma dúvida? Manda uma mensagem no WhatsApp, ok? Tá? Então, see you next English classes. Vejo vocês na próxima aula de inglês. Bye, bye!